Paisagens deslumbrantes. Vastas planícies que se estendem até os últimos picos nevados dos Andes. Esta é a Terra do Fogo. Seu nome é Terra do Fogo. Para a maioria dos viajantes, esta ilha, situada no extremo sul da América do Sul, é sinônimo do fim do mundo. Ushuaia, capital argentina da Terra do Fogo, margeia o Canal de Beagle. A cidade, fundada como colonia penal há menos de um século, mudou muito desde então. Depois de terem exterminado os índios Yamana, que viviam nesta terra por milhares de anos, os criadores de ovelhas, garimpeiros e aventureiros de todas as estirpes forjaram esta cidade pioneira, peça por peça. Hoje tem 50.000 habitantes. Pescadores substituíram criadores de ovelhas. Nas águas frias e ricas do Atlântico Sul e do Pacífico, eles retiram milhares de toneladas de peixes que exportam para Buenos Aires, Europa e Japão. Ushuaia, agora um destino de viagem popular, atrai tanto os caminhantes que vêm descobrir o Parque Nacional da Terra do Fogo, quanto os turistas comuns. Ushuaia virou mais que a cidade mais ao sul da Terra. É agora o porto de partida para um destino ainda mais extremo e fascinante, precisamente por ser tão difícil de alcançar. A Antártica. Senhora, eu a pego. O Le Diamant, um pequeno navio de cruzeiro que visita regularmente os fiordes chilenos e a Terra do Fogo, agora zarpará pela primeira vez rumo à Antártica. Sim, lá estarei. Deixando Ushuaia, navegamos pelo meio do Canal de Beagle, que marca a fronteira entre a Argentina e a porção chilena da Terra do Fogo. Com altas montanhas em ambas as margens, avançávamos pelas águas calmas deste antigo vale glacial. Chegamos ao Cabo Horn em poucas horas. Deixamos o rochedo, entrando nas águas geladas entre a América do Sul e a Antártica. Obrigado por assistir. Palestrantes informam e instruem passageiros sobre esta viagem extraordinária para aproveitar os dias no mar antes de chegar à Antártica. Aqui está uma reprodução de um grupo desses famosos índios Yamana. Tais como os exploradores franceses da expedição Romanche puderam observá-los em 1882. Ah, então,
segundo piloto desembarcado. Ao anoitecer, pilotos deixam o navio na lancha da guarda costeira chilena, pois entramos em águas internacionais e a missão deles terminou. Para nós, este é o início de uma nova viagem. 2 dias no mar para cruzar a passagem de Drake. Poucos barcos vão à Antártica. Precisam de casco reforçado, botes para terra, especialistas para gelo e guias antárticos. Devem, contudo, respeitar as regulamentações da IATO, a Associação Internacional de Operadores Turísticos da Antártica. Uma regra limita a 100 pessoas explorando um local ao mesmo tempo. É por isso que o capitão convocou uma reunião em sua cabine com o co-capitão, o oficial de segurança, o inspetor da IATO, John, o líder da expedição, Marie, a chefe dos guias franceses, e Jerome, o diretor do cruzeiro. Sempre. Grande parte da Antártica não é realmente conhecida, nem mesmo pelos capitães, e por algumas das companhias de viagem que levam navios para lá. Quando um navio zarpa para lá, não há portos, cais, cidades ou vilarejos, nem nada do tipo. Existem poucas estações de pesquisa científica dispersas pelo local. Há quase 15 anos, venho a este local e exploro muitos de seus recantos, pequenas enseadas e ilhas, e foi essa experiência que me permitiu conhecer os melhores lugares para levar convidados e companheiros de viagem. Apesar de navios modernos, navegar na Antártica ainda é uma aventura. Estamos longe das condições extremas das primeiras expedições. Referimos-nos às expedições do belga Adrien de Gerlache, do sueco Otto Nordenskjöld, do inglês Ernest Shackleton e do francês Jean-Baptiste Charcot. Essas expedições ocorreram entre 1898 e 1916, ou seja, há menos de 100 anos. Mas para esses homens excepcionais, a Antártica era, na época, um continente intocado, um mundo à espera de ser descoberto. No entanto, os primeiros homens a notar essas regiões do extremo sul não eram cientistas nem exploradores, mas sim caçadores de focas e baleeiros. A partir do início do século XIX, após navegarem pela costa sul do Chile, eles entraram na passagem de Drake, abrindo assim uma das 3 rotas de exploração da Antártica. As rotas mais naturais para alcançar a Antártica na história da pesquisa e conquista foram a rota da Nova Zelândia para o Mar de Ross. Menciono principalmente os exploradores Scott e Shackleton. Em seguida, há a rota de Hobart, na Tasmânia, que leva à terra de Wilkes e à terra de Lees, e a rota em que estamos, a mais antiga e lendária, a passagem de Drake. Continuamos nossa rota para o sul, acompanhados por um balé de albatrozes e petréis. No meio da passagem de Drake, encontramos o antigo navio de Jean-Louis Etienne, agora rebatizado de Tara, que retorna de uma expedição na Península Antártica.
Cette partie du monde est beaucoup plus difficile à appréhender. This part of the world is really quite difficult to handle in terms of pure navigation. Drake Passage is notorious for its difficult sailing. You saw yourself the weather is really unpredictable. Obtemos 2 ou 3 previsões meteorológicas diferentes em um dia. Sistemas de baixa pressão passam constantemente por aqui. É conhecida mundialmente na vela por suas dificuldades. À medida que o dia avança, avistamos as ilhas Shetland do Sul emergindo da névoa. Uma viagem à Antártica é realmente uma experiência especial, pois é o último continente. Seguimos a rota dos exploradores. É preciso alerta e cuidado com o gelo, seguindo os conselhos dos mestres a bordo. É a navegação mais emocionante, pois manobrar nessas águas provoca uma descarga de adrenalina. Ao chegar nas ilhas, vimos pinguins pescando. A primeira descoberta é que essas aves, tão desajeitadas e estranhas em terra, são nadadores ágeis e saltitantes na água. Quase chegamos ao nosso primeiro destino. Marie revisará as diretrizes da IATO para proteger o meio ambiente. Operadores turísticos concordaram em respeitar a Carta de Visitantes da Antártica para evitar danificar o ecossistema frágil. Portanto, mantenham a Antártica intacta. Não joguem lixo, nem cascas de laranja, nem de banana, nem coisas do tipo. Não é permitido comer nem fumar no zodíaco ou em terra. Por higiene, limparemos as botas para evitar transportar germes de uma colonia para outra. É para isso que serve uma passarela desinfetante, permitindo que vocês desinfetem suas botas antes de desembarcar. Desinfectez vos bottes avant d'aller à terre. Sim, ouçam. Nossa primeira parada nas Ilhas Shetland do Sul é a Ilha Pinguim. Os caçadores de focas deram esse nome à ilha em 1820. Embora hoje tenhamos lobos marinhos, sua presença na costa complica nosso desembarque. A IATO está realmente preocupada em proteger a integridade dos pinguins nidificadores, leões marinhos e lobos marinhos, garantindo que as áreas de nidificação não sejam afetadas de forma alguma. Mantenha a distância da vida selvagem para não perturbar seu comportamento natural, seja na nidificação ou no deslocamento. O maior risco, obviamente, são os impactos que podem levar muitas gerações para serem superados. A IATO também está muito preocupada em garantir que vocês não peguem pedras, penas ou ossos, pois não se pode levar nada da Antártica e deve-se deixar apenas pegadas. Ao contrário do Ártico, que é uma região de gelo rodeada por continentes, a Antártica é um continente rodeado por gelo. Para entender como esse fenômeno surgiu, devemos retroceder 2 milhões de anos, quando toda a Terra do planeta estava agrupada no hemisfério sul em um supercontinente, Gondwana. Gondwana se desmembrou em continentes que iniciaram sua deriva, isolando a Antártica ao longo de milhões de anos. Essa atividade da crosta terrestre explica a existência de tantos vulcões.
navio. O navio. Cervo, cervo, cervo. Com a primavera, os pinguins de barbicha, com faixa preta na cabeça, retornam à Antártica para nidificar. Saltando de rocha em rocha, sobem em costas rochosas, seu local preferido para nidificar. No inverno, com gelo bloqueando a costa da Península Antártica, eles nadam ao norte, buscando crio em águas livres de gelo. Estamos observando alguns lobos marinhos antárticos, os únicos pinípedes com orelhas da região da Península Antártica. Este foi o animal que levou à descoberta desta parte da Antártica. Os primeiros caçadores de foca chegaram na década de 1820. Aqui observamos apenas machos. A temporada de acasalamento chegou ao fim. Isso significa que todos eles já terminaram de acasalar e estão aproveitando um período de descanso nesta ilha. Eles estão descansando e de férias, longe das fêmeas e dos filhotes. Deixamos a Ilha Penguin e continuamos nossa jornada. Ao navegar pelas Ilhas Shetland do Sul, encontremos alguns icebergs. A visibilidade é boa. Embora o radar esteja limpo, nosso piloto de gelo, em sua 100ª viagem, sabe que a atenção é constante. Obrigado por ter acompanhado a jornada. Sou o mestre de gelo, aconselhando e dando assistência ao comando do navio. Instruções aos oficiais sobre navegação. Onde ancorar. Navegar entre o gelo compacto e as placas de gelo, especialmente os icebergs tabulares resultantes de desprendimentos. Torna estas as águas mais difíceis para a navegação em todo o planeta. Eu nunca aprendi uma única palavra na Academia Náutica sobre navegação na Antártica, pois o professor jamais havia estado lá e não existem livros que ensinem a navegar nestas águas. Cheguei em 1977. Todo ano eu fazia entre 6 e 7 viagens e expedições à Antártica. E, finalmente, após o 3º ou 4º ano, apaixonei-me por este lugar.
A situação é terrível, um azul opaco e sombrio. Nuvens muito baixas e carregadas. O clima é imprevisível na Antártica. O céu claro fica encoberto por nuvens cinzentas. Após algumas horas no mar, avistamos a misteriosa Ilha Decepção, com seu cume pontiagudo que emerge ocasionalmente da névoa. Na caldeira do vulcão, uma paisagem de Júlio Verne. Na costa desta ilha misteriosa, avistamos um grupo de estranhas estruturas metálicas enferrujadas de uma era passada, mas que, surpreendentemente, parecem futuristas. Quem construiu tudo isso e com que propósito? Que catástrofe resultou nesta cena de desolação? A ilha, conhecida na década de 1820 pela caça de focas, virou base baleeira no início dos anos 1900. Inicialmente, usavam navios e fábricas flutuantes, mas depois criaram uma instalação em terra por ser mais eficiente. Isso lhes permitiu processar mais produtos de baleia para obter óleo e para produzir ração animal e outros produtos semelhantes. Milhares de baleias foram mortas na Ilha Decepção. Esta é uma foto tirada na Geórgia do Sul, outro arquipélago na região antártica, onde o mesmo tipo de abate ocorreu. Navios-fábrica surgiram na década de 1930, marcando o fim da estação baleeira norueguesa na Ilha Decepção. As caldeiras enferrujadas para derreter gordura de baleias em óleo são um testemunho fantasmagórico de indústria do passado. Durante anos, o vento e os pássaros foram os únicos ali a consolar e curar esta ilha devastada. Mas, com o fim da Segunda Guerra Mundial, ingleses, chilenos e argentinos disputam a posse da ilha e cada um estabelece sua própria estação meteorológica. Em 1969, um vulcão destruiu as bases e a natureza retomou a ilha, forçando o abandono. Acordaram tornar a Antártica a última região natural protegida do planeta. Este porto de escala na Ilha Deception apenas confirmou nossa convicção de que o homem é o mais perigoso dos predadores, e nos séculos vindouros, a Antártica deverá continuar a ter cautela com ele. Seguimos para as Ilhas Shetland do Sul, navegando à noite para a Península Antártica. Obrigado por assistir. Nothing to start.
No início da manhã, descobrimos um novo mundo de picos cobertos de neve e gigantescos glaciares. A Antártica está ali diante de nossos olhos, glacial, mas magnífica. Estamos no arquipélago Palmer, um pequeno grupo de ilhas bem próximo à Península Antártica. Estamos no canal Neumayer, uma passagem estreita com montanhas altas, íngremes e muitos glaciares. Do navio, hoje estamos vendo principalmente estes glaciares chamados glaciares de franja, que são como aventais nas laterais das montanhas. Eles soltam ocasionalmente pequenos icebergs, bem pequenos. Ocasionalmente, vemos icebergs maiores aqui que vêm do nordeste do Mar de Weddell e são muito maiores. O principal explorador nesta área foi um homem chamado Adrien Gerlache, que era belga. Ele explorou a região entre 1897 e 99 e atribuiu muitos dos nomes aos locais desta área. Foi a primeira expedição científica à área da Península Antártica. O futuro conquistador do Polo Sul, Roald Amundsen, esteve na expedição onde Gerlache tirou primeiras fotos da Antártica. Mas eles partiram tarde demais na estação, e seu navio, o Belgica, ficou preso no gelo por um ano, derivando por várias centenas de quilômetros. Jean-Baptiste Charcot, o Cavalheiro dos Mares, marcou a história da Antártica. Em 26 de janeiro de 1904, partiu em sua primeira expedição no Le Français, rumo a Mouchoy. Após longa viagem pela Península Antártica, decidiu passar o inverno em Porto Charcot. Ali, ele realiza uma série de estudos científicos sobre o habitat antártico, em particular sobre o comportamento dos pinguins Gentou e Adélia. Mais tarde, encontramos o quebra-gelo americano Lawrence M. Gould, trazendo suprimentos para a estação Palmer. Informações da ponte do quebra-gelo não são promissoras. O canal Lemaire, que esperávamos cruzar amanhã, está bloqueado por gelo. Nosso barco ancorou em frente à base inglesa de Port Lockroy. A pronúncia correta é Lockroy. Jean-Baptiste Charcot descobriu o local em fevereiro de 1904, nomeando-o em homenagem a Edward Lockroy. Os pinguins papua são os primeiros e únicos verdadeiros nativos deste local. Há tantos pinguins que a base parece um acampamento sitiado, mesmo com a bandeira inglesa. Os ingleses se renderam, fechando a base em 1962. Em 1994, ela reabriu como Museu de Exploração Antártica. A Base A, a primeira estação britânica, foi estabelecida em 1944 pela Operação Tabarim. Era, novamente, um projeto de 3 frentes. Primeiro, visava estabelecer uma estação para meteorologia e monitoramento de rádio. Em segundo lugar, para a pesquisa científica.
Em terceiro, havia operações navais durante a guerra nesta região, incluindo batalhas nas Ilhas Falkland. Acreditava-se que navios de guerra poderiam estar escondidos nas Ilhas do Norte, aguardando para atacar os comboios que saíam da América do Sul. Acreditavam que isso faria a diferença na guerra, mas não creio que tenha tido efeito. Observaríamos os pinguins para sempre. São tantos que parecem iguais, mas são todos diferentes. Entende-se a paixão de Marie por estas aves especiais. Observamos 3 tipos de pinguins. Hoje são os pinguins papua, caracterizados por sua pequena mancha branca e bico vermelho. No primeiro dia, vimos os pinguins de Barbicha, cujo nome lhes é dado pela linha escura em seus pescoços. Amanhã, veremos os pinguins Adélia. Pinguins de Barbicha são agressivos e menos numerosos. Pinguins papua são mais plácidos e vivem em grandes colonias. Dentro da mesma espécie há pais bons e maus, briguentos ou que roubam pedras do vizinho. Há todos os casos. É uma comunidade em miniatura, caricatura da humana. Os pinguins nunca foram muito caçados, pois não havia presença humana aqui. Os cientistas que vivem aqui semipermanentemente respeitam os pinguins por ótimas razões. Houve caça esporádica por exploradores em período e local específicos. Não possuem defesas genéticas contra o Homo sapiens. Défense naturelle contre l'Homo sapiens. Ei! Obrigado por assistir. Legendas por Nikolai Winter. Retomamos nossa jornada pelo novo canal Meyer. O capitão quer ir longe, mas o tempo não ajuda. Talvez possamos tirar um quarto. Sim, podemos tirar isso. Talvez possamos tirar um quarto. Talvez possamos tirar um quarto. Prosseguimos com extrema cautela. A massa de blocos de gelo flutuantes na água está densa. Na ponte, a tensão paira no ar. Estamos nos aproximando da entrada do canal Limaire e, logo à frente de nossa rota, há uma faixa ou cinturão de gelo arrastado pelo vento, que também está congelado. É água do mar. Estou procurando a chance de avançar. Qual é o ponto mais fácil de atravessar? Legendas por Nikolai Winter. Sim, talvez em alguns anos estaremos aqui, no meu lugar, instalando o vidro entre estas pequenas paredes. Entre os dois, sim, é o que mantemos no topo.
Ordens foram emitidas para parar os motores e contatar o comandante sobre um cinturão de gelo adiante. Tínhamos vindo do sul pelo canal Neumayer e agora seguíamos em direção ao canal Lemaire, um dos lugares mais fotogênicos e cênicos de toda a Antártica. Havia relatos de gelo denso, sem novas informações desde ontem. Por isso, viemos observar o gelo pessoalmente. Como podem ver, tivemos muito gelo, não chegaremos a Lemaire por aqui. Então, tomamos a decisão de retornar para o norte, em direção a Paradise Bay e ao Porto Nico. Pretendemos proporcionar aos nossos passageiros um cruzeiro cênico e um desembarque no Porto Nico. Seguindo para o norte, a água fica livre e a navegação é tranquila. O sol aparece, oferecendo paisagem deslumbrante. A vista nos encantou e esquecemos a decepção de não chegar ao canal Lemaire. O Porto Nico é um lugar fantástico, porém o terreno precisa de muita sinalização. Os caminhos dos passageiros não podem impedir pinguins de ir para o mar. Há 3 pontos: a cabana no topo da colina e, mais adiante, o ponto com os corvos marinhos. Ao subirem, veem grupos de pinguins em ambos os lados. Esta depressão entre as rochas é o caminho mais seguro e ideal para subir, mantendo-os afastados dos pinguins, pois não queremos que escalem em meio a esses grupos. Obrigado por assistir. O Porto Nico é o local ideal para observar de perto diversas espécies de focas. Algumas focas são calmas, como a de Weddell, que come peixes e moluscos. Outras, como a foca leopardo, são ferozes. Sua mandíbula forte ataca pinguins e outras focas. A Antártica é a maior reserva de água doce da Terra. Todos pensam no aquecimento global e no derretimento das calotas polares. Mas antes, uma pergunta simples. Por que o gelo é azul? Toda a água é azul.
Mas, normalmente, é uma reflexão muito fraca e outros fatores interferem nesse processo. No oceano, por exemplo, se você navegar pelo meio do oceano tropical, a água parece bastante azul, pois não há plâncton e, consequentemente, nada a descolore. Mas, geralmente, nestas áreas, a água não parece azul. Isso ocorre porque há plâncton, muito crio e também fitoplâncton, pequenos organismos vegetais na água. Todo gelo e água refletem dispersão azul do espectro. Comprimentos de onda mais longos são absorvidos pelo gelo. O azul esverdeado do espectro é disperso e retorna aos olhos. Aprendemos sobre gelo de duas fontes. Perfuramos gelo para estudar como se fosse petróleo. Estamos obtendo informações que remontam a centenas de milhares de anos, por vezes com uma granularidade de 10 anos. Sabemos como era o clima há muitas centenas de milhares de anos. Determinamos com precisão de 1 ano as condições do gelo há séculos. Ouviu-se um pequeno estrondo e alguns grasnados. A ondulação nos dá ideia do tamanho da onda de um iceberg se desprendendo. É melhor não estar na margem oposta, a menos que se seja uma gaivota e possa voar. Na área da Península Antártica, que é uma fração muito pequena da Antártica, tem ocorrido um lento aquecimento. Por isso, há uma retração das geleiras nesta área, que estão diminuindo um pouco, mas não muito. O gelo marinho está mais afetado, com menos presença na região. Tivemos um verão frio com bastante gelo marinho, mas na Antártica em geral, os cientistas acreditam que a Antártica Oriental, a principal cúpula de gelo do continente, está de fato crescendo e ficando mais fria. Corram! O dia, com início preocupante, termina em glória. O sol poente banha montanhas e geleiras do Estreito de Gerlache. Ao ver os sorrisos dos passageiros, o capitão sabe que o cruzeiro foi um sucesso. Obrigado por ter vindo. Obrigado por estarem conosco. Mais uma vez, a Antártica cumpriu sua promessa. Apesar do céu cinzento e do nevoeiro que bloqueia o horizonte, este último dia de navegação ao longo da Península Antártica ainda nos reserva uma surpresa.
Pela primeira vez nesta viagem, encontramos-nos navegando em meio a um mar repleto de icebergs tabulares. Esses icebergs, com seus topos planos e faces abruptas, não são pedaços de geleira que caíram no mar. Vêm da enorme plataforma de gelo do mar de Weddell. Correntes desprendem icebergs da plataforma, que obstruem rotas marítimas ao norte. Esses icebergs, em 4/5 submersos, podem cobrir dezenas ou centenas de quilômetros. Na tarde de quinta-feira, avistamos a estação argentina Esperança. Em 1903, a estação Esperança marcou história. 3 membros desta expedição, liderada pelo sueco Nordenskjöld, tiveram seu barco esmagado pelo gelo. Passaram um inverno na cabana de pedra antes de serem resgatados. Veículos marcam a fundação da base argentina em 1952. Desde essa data, os argentinos consideram que esta não é a Antártica, mas sim parte da Argentina. Atualmente, 85 pessoas vivem aqui na base. 30 são cientistas, as outras militares e famílias que dão apoio. De algunos de ellos haciendo la parte toda logística. Lo que tiene la particular. A particularidade desta base é que temos 9 famílias com 15 crianças vivendo aqui na Antártica. E isso proporciona um estilo de vida específico com suas próprias atividades. Temos uma escola e 2 professoras que vieram da Terra do Fogo, e as crianças com mais de 12 anos têm aulas pela internet. Os botes Zodiac mal chegaram quando uma zona de baixa pressão avançou sobre a baía. Estamos à deriva. Precisamos manobrar, certo? Vamos trazê-los de volta. A depressão ameaça, então o capitão chama todos os passageiros de volta a bordo. Não podemos manobrar com segurança onde estamos agora. Muito gelo à deriva. Icebergs estão vindo em nossa direção. Estamos à deriva sobre os recifes. Temos que evitar manobrar. Isso fizemos por 1 hora. A cada 10 minutos, avançamos para manter o barco seguro. Esperamos 1 hora, a depressão se afasta, permitindo que voltem à costa. Para a Argentina, assinar o Tratado da Antártica significa concordar com outros países com bases no local, fornecendo um quadro legal para suas atividades.
A Argentina ratificou o tratado após o Ano Geofísico Internacional de 1958. Entre os países signatários, 7 deles, incluindo a Argentina, reivindicaram territórios. A Argentina respeita todas as condições do tratado, sem, no entanto, renunciar à sua reivindicação de soberania sobre este território. Esses pássaros peludos e engraçados, com seus corpos ainda cobertos por tufos de penugem, são jovens pinguins Adélia terminando a muda. Agrupados em um berçário, são presas fáceis para as cuas. Aqui vemos outra ilustração das leis da natureza que regulam a dualidade entre o forte e o fraco. As cuas estão espalhando pânico. Geralmente são necrófagos, mas aqui tentam isolar um membro mais fraco ou ferido do grupo. Kel, você tem uma noite. O Tratado da Antártica, ratificado em 1959, garantiu até o presente a proteção deste continente único. Um princípio importante proíbe toda a exploração industrial. Diante da expansão das sociedades, o ser humano poupará este continente. A proteção da Antártica, que detém 90% do estoque de água doce do planeta, constitui, sem dúvida, o desafio mais importante dos séculos vindouros.